esporte nacional, o mesmo que o nosso. Terra de mulheres bonitas e de trânsito horroroso. A população, uma das 10 maiores do mundo. A economia chamada de emergente. E a polícia, bom, a polícia não é muito diferente da nossa, não. Bem-vindo à Nova Rússia. São Paulo, hora do rush, véspera de feriado. Trânsito em Moscou é daí pra pior. Eis uma cena rara. Os russos não são muito de rir à toa, principalmente quando estão engarrafados. Eu passo no mínimo 3 horas por dia dentro do carro, preso no trânsito, diz Igor, o vendedor, e completa com um palavrão. É em russo, mas vai que alguém entende. Enquanto isso, os ônibus rodam vazios. Carro era um privilégio de poucos nos tempos da ex-União Soviética. Com a queda do regime 20 anos atrás, chegaram os importados japoneses, alemães. O popular Lada, a marca russa, hoje é raro de se ver na capital do país. Falta rua para tanto carro e estacionamento também. Dá multa parar sobre a calçada. Dá multa para quem não molha a mão da polícia. O policial para uma motorista e ameaça multá-la. Diz que a mulher estava na contramão. Ele só não sabia que seria filmado. Veja de novo, agora em câmera lenta. A motorista pega o dinheiro da carteira e entrega na mão do policial à luz do dia. Repare a nota, no detalhe. Ela se livra da multa, pelo valor equivalente a R$100. Moscou lembra hoje as grandes capitais da moda. Suas grifes, produtos caríssimos. Mas as forças de segurança da Rússia não perderam velhos hábitos. Quem se julga com poder insiste em controlar a vida do cidadão e da imprensa. Filmar a fachada da loja não pode, diz o segurança. Gravar uma entrevista no estacionamento de um hotel privado, proibido. No Kremlin, não. É nesse ambiente autoritário e burocrático que surge a máfia russa. Muitos dos funcionários que serviam ao Estado passaram a usá-lo para ganhar dinheiro e ganharam muito, até que veio a crise da economia mundial. O mundo inteiro sentiu os efeitos da crise, só que alguns países sentiram mais, e foi o caso da Rússia. Ouvindo pessoas aqui nas ruas de Moscou, não é difícil encontrar gente que perdeu o emprego ou trabalhadores que se viram obrigados a aceitar redução de salário. A economia russa, extremamente dependente da exportação de petróleo e gás, encolheu demais em 2009. O barril do petróleo chegou a custar quase $150. Em 3 meses, despencou para $33 e hoje está em torno de 70. Veja então o que aconteceu com o PIB. A soma das riquezas produzidas pela Rússia este ano deve cair 7,5%. No Brasil, apesar da recessão mundial, a economia vai crescer um pouquinho. O PIB do mundo este ano deve cair 1,5%. É a primeira vez que a economia do planeta encolhe desde o fim da Segunda Guerra. Nós ouvimos em Moscou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Lada, a fábrica russa de carros. Conseguimos evitar que metade dos 100 mil operários da fábrica fossem demitidos, mas não tem jeito, a empresa terá que fechar pelo menos 30 mil vagas, ele afirma. Na Ford, a solução foi reduzir a jornada de trabalho e os salários, afirma o presidente do sindicato da filial russa. Os investimentos brasileiros também estão sendo afetados. Nós conversamos com o diretor de uma empresa gaúcha. Das 3 fábricas de ônibus recém-construídas na Rússia, uma foi fechada. Pessoas foram demitidas? Um pequeno quadro, sim, foi.
Quantos por cento dos funcionários tiveram que ser demitidos? Tivemos que demitir algo de 40%. É a terceira grande crise que o país atravessa nos últimos 20 anos, o que vem mexendo até com a família russa, como você viu aqui no Jornal da Record. Os casais pensam 2 vezes antes de ter filhos. Até o meio do século, a população da Rússia deve diminuir 30%. O que fazer para que nasçam mais crianças neste país? É um dilema que o governo russo tenta resolver, oferecendo uma série de benefícios para as famílias. Quando nasce uma criança, a mãe recebe um prêmio de mais ou menos R$20 mil e mais uma ajuda de custo mensal de R$1.000. Se ela tiver um segundo filho ou um terceiro, a família volta a ganhar o prêmio e a ajuda de custo mensal pode até dobrar. E mais, aqui na Rússia, a licença maternidade é de 1 ano e meio, remunerada pela empresa. A nova Rússia nem parece a superpotência que o mundo conheceu no século XX. O cenário de um dos episódios mais marcantes da história, a Revolução sonhada por Lenin. O país deixou de ser pobre e rural e se transformou no coração de um império, a ex-União Soviética. 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, em 91, a Rússia do então presidente Mikhail Gorbachev anunciou o fim do comunismo e a transição para o capitalismo. Eu sinto saudade da União Soviética, diz o homem nascido na Bielorrússia, antiga república do bloco. Hoje temos mais facilidades, mas não se vê perspectiva no futuro. Se a gente for falar de uma forma bastante séria, não dá para dizer qual Rússia é a melhor, pondera essa senhora. Eu não diria que a vida piorou ou melhorou. Eu era jovem, e quando se é jovem, parece melhor. Очень заскучала.